Vitorino Silva, conhecido como Tino de Rãs, tem 49 anos, é calceteiro e foi presidente da Junta de Freguesia de Rãs, a sua terra natal, de resto, no concelho de Penafiel, entre 1994 e 2002, eleito na altura pelas listas do Partido Socialista. Há 5 anos foi candidato a Belém, tendo conseguido 3,28% dos votos pelo meio. Fundou o partido RIR, Reagir, Incluir e Reciclar. Apresenta-se às eleições presidenciais deste ano com o objetivo de combater o populismo. Obrigado por estar aqui, aliás, Vitorino Silva. Obrigado, por ter vindo ao Porto Canal. Muito obrigado. Em casa. Em primeiro lugar, queria começar por aquilo que também vai marcando a atualidade, que tem a ver com a questão da pandemia. Ontem, Marcelo Rebelo de Sousa disse, na entrevista que deu, que o pacto de confiança com os portugueses não resultou e não funcionou. E isso está a explicar os números da pandemia que têm estado a subir nos últimos dias, à exceção feita deste domingo que desceram ligeiramente, mas mesmo assim com um número de mortes muito elevado. Quando ele diz que o pacto de confiança com os portugueses falhou, acha que de facto a responsabilidade daquilo que está acontecendo na pandemia é exclusiva dos portugueses? Eu lembro perfeitamente que aqui há uns tempos havia a necessidade de ver quem é que tinha a culpa. Houve uma altura em que a culpa era do Costa e o Costa, não. O Marcelo dizia, não, a culpa é minha, e ao contrário. E agora eu quero saber de quem é a culpa, porque houve uma altura deste processo todo que todos que queriam a culpa para eles. Agora eu pergunto se a culpa é do Costa, se é do Marcelo, agora que não meta a culpa para os portugueses. Que não meta a culpa. Acha que é injusto fazer essa... É injusto. Colocar esse ónus, digamos assim. Quando aqui há uns tempos o Costa dizia que a culpa dele era dele, da situação, e o Marcelo dizia que a culpa é dele, a lutarem pela culpa, agora que não digam que a culpa é dos portugueses. Portanto, acha que há aqui também responsabilidades políticas, no fundo? Eu acho que é o todo, é o Portugal como um todo, até numa guerra temos que ir todos para a primeira linha e não pode haver uns na primeira linha e outros na segunda linha. A culpa é de todos. Agora, todos nós somos culpados. Todos nós somos culpados. Foi o único candidato que aceitou participar numa entrevista com um grupo de negacionistas da própria pandemia. Estou a falar de Sérgio Tavares, no Notícias de Portugal. Não sente que pode estar a passar uma mensagem errada ao ter participado nessa entrevista, nessa conversa? Há 15 dias atrás, o telefone não tocava. Ninguém me ligava nenhuma. Eu até pensei que o telefone estava variado. Quando o telefone toca, eu atendo o telefone de toda a gente e falo com toda a gente. Porque eu quero ser o presidente de todos os portugueses. Todos os portugueses todos não têm que pensar como eu. Eu não tenho problema nenhum em misturar com quem pensa diferente. Porque às vezes a diferença é importante. É muito bom haver pessoas que pensem diferente. Mas não acha que pode ser perigoso associar-se a pessoas que têm um pensamento assim tão distinto? Quando as pessoas me convidam, eu digo, eu sou o Manel, eu sou o Tiago. Eu não te conhecia, e ligaste, e estás aqui no Porto Canal, e vim, se for o Manel, a Maria, o António, quem me chamar, assim como não me chamavam, e tinham o direito de não me chamarem, há 15 dias ninguém me ligava nenhuma, agora atendo toda a gente. Eu atendo todos os portugueses, porque eu não lhe pergunto quem és, não vou ver quem... Eu sento-me à mesa com toda a gente, e quem vier por bem, eu estarei sempre por bem. Foi convidado para estar presente na reunião do Infarmed da próxima terça-feira? Fui convidado hoje de manhã, às 9h30. É importante dizer que ontem Marcelo Rebelo de Sousa disse que foi por iniciativa dele que os candidatos presidenciais foram convidados. Isto foi aquilo que ele revelou ontem no debate. Ontem ninguém me tinha convidado, toda a gente dizia que eu tinha convidado, os juízes pensavam que eu tinha convidado. Eu olhei os mails de campanha, da mandatária, os meus, os do partido, e ontem ninguém mandou, na comunicação social diziam que mandaram, e eu aproveitei o programa de televisão na RTP3 para dizer que ainda não tinha sido convidado, e não me importava que... Ontem à noite ainda. Ontem, se não me convidasse, não ficava chateado, porque eu não peço a ninguém pilar nenhum. Quando digo que casamentos e batizados vão os convidados, eles ouviram. Passados 5 minutos, o Infarmed mandou um comunicado para entrar no link, mas eu não tinha nenhum convite. Mandei para lá a resposta a dizer, convite para quê? Não sabia horas, não sabia o quê, não sabia onde. E hoje de manhã, sim, recebi do Primeiro-Ministro um convite. Ora, estou convidado. Oficialmente. De qualquer forma, Marisa Matias, por exemplo, ontem já tinha dito e disse em público que iria estar presente nessa reunião do Infarmed. Portanto, já havia candidatos presidenciais que já tinham sido convidados. Você não tinha sido ontem à noite convidado? Todos foram convidados. Só hoje de manhã. Eu também compreendo que o Primeiro-Ministro não tenha o número de telefone de todos os portugueses, ok? Não há nenhum telefone que caibam 10 milhões de telefones. Ontem não tinha, mas hoje de manhã já tinha e conseguiu entrar em contato comigo
Eu fiquei contente. Disse a respeito dessa possível ida à reunião no Infarmed que, se for essa reunião, vou levar aquilo que o povo tem transmitido. É por isso que sou candidato para dar voz ao povo, foi o que já afirmou. O que é que o povo lhe tem dito relativamente a esta pandemia e que quer levar para essa reunião no Infarmed? Voz e vez. Eu não comecei a falar sobre a pandemia agora. Eu não posso esquecer que no dia 8 de setembro, eu anunciei a minha candidatura a Presidente da República. E foi aqui no Porto, na Feira Livre do Porto, no Palácio de Cristal. E a primeira coisa que eu disse a todos os jornalistas, e está gravado, sou candidato para proteger os nossos idosos. A primeira razão desta candidatura é fazer tudo por tudo para que não haja eleições em janeiro, porque janeiro faz um frio de rachar, e é uma injustiça, está a ver, os nossos idosos que estão, no fundo, presos em casa, soltá-los naquele dia, no dia de janeiro, um dia de eleições, em que os idosos vão para as urnas eleitorais e das urnas eleitorais podem ir para as outras urnas. Riram-se, toda a gente me gozou, disse: tu não tens poder, não é possível mudar a Constituição. É possível mudar a Constituição em 30 dias. Os partidos ouviram, porque isso deu em todas as televisões, mas ninguém levou a sério. E como se riram, eu disse: não, vocês não me ouvem, eu vou mandar uma cartinha para o Sr. Presidente da República, eu vou pedir uma audiência, porque sou o Presidente do Partido Rir, reagir, incluir e reciclar, e o Sr. Presidente da República aceitou a audiência, o Partido Rir foi lá, levou a carta, e em que o grande objetivo daquela carta era de termos de proteger os nossos idosos contam, não podem ser deixados para trás. Gostaríamos muito que fosse feito todos os possíveis para adiar as eleições. Janeiro não é uma altura para se votar em tempo de pandemia. As pessoas têm medo, não ligam nenhum. Mesmo que não mudassem o dia das eleições, pedimos, e ficou lá, para as eleições serem em 2 dias. Porque daí o caso que há juntas de freguesia que têm 35 mil pessoas que passam para a mesma porta. Ponto, quem conhece um caso Irmesim, a escola secundária de Irmesim, em que tem 30 e tal mesas, em que das 8 horas às 7 da noite passam 30 e tal mil pessoas para a mesma porta, e daí aquele exemplo, isso vai ser uma catástrofe, riram-se, mas o que é certo é que deixámos lá a carta foi publicada e mandamos para todos os jornalistas, para todas as agendas, a dizer as nossas preocupações. A vossa posição. Quando saímos da reunião, não estava um jornalista à porta. Claro que eu não pude falar para os portugueses porque não podia ser ouvido. Como é que eu ia falar? O partido estava abafado. Imagina um líder de um partido que vai ter com o Sr. Presidente da República e não há um jornalista que esteja ali. E no fundo era a primeira reunião, a primeira vez que o Partido Rir entrava no Palácio do Belém. Depois, em campanha sempre diz: meus amigos, a dias de eleições, janeiro faz vida de rachar. E depois também ouvi o Sr. Presidente da República nas eleições nos Açores, todo contente a dizer: sim senhora, mesmo em pandemia a abstenção baixou. Só que esquece que os Açores é uma ilha, na altura havia meia dúzia de casos, e fiquei muito triste quando estavam a cantar vitória, e vi os políticos muitas vezes a cantar vitória, o milagre português, e eu que não acredito em milagres, milagres de políticos, aí é que não acredito mesmo. Eu respeito muito quem acredita em milagres, mas milagres de políticos não acredito, porque nunca vi nenhum político. E riam-se. E o que é certo é que estamos a 10 dias das eleições, a cerca de 10 dias, e agora querem mudar as eleições. E agora dizem que não podem mudar a Constituição. Tenho pena de não tenham ouvido a voz do povo. Porque eu, quando digo que sou calceteiro, e sou calceteiro o ano todo, em agosto eu trabalho a 35 graus. Faz calor. Em janeiro não há 35 graus. Está frio. Claro que esses políticos que andam sempre ali na temperatura nos 20, no ar-condicionado, em que estou no gabinete lá em cima, e que saem para baixo para os carros, e saem pelas portas das traseiras, e nunca vêm ao meu gabinete, que é a rua. Claro que ser em janeiro ou ser em agosto, porque para eles o tempo é sempre igual. É sempre igual. Vitorino, você vem de uma região que é a mais pobre região do país. A pergunta que lhe faço é se sente que o Estado, de certa forma, abandonou essa região do Val de Sousa. Claro que abandonou. Em que sentido? Em que é que isso se sente, esse abandono? Isto assim, é uma região que tem um hospital para Penafiel, um hospital com 500 mil pessoas, gente de 3 distritos, 22 concelhos, ou 18 concelhos, e em que, criada há 20 e tal anos, ainda não tinha uma máquina de ressonância magnética. Alguém acredita que um país com 900 anos de história, um país que muita gente pensa ser muito evoluído, claro que há partes do país que são evoluídos, mas há outras que não. E porquê que acha que isso acontece, Vitorino? O IC35, você lembra quando caiu... Essa é uma das obras já muito adiada. A ponte de Entre os Rios. Caiu a ponte. E caiu a ponte
infelizmente levava uma caminhoneta de passageiros, que levava 50 e tal pessoas, mais 2 ou 3 carros, e morreram. Porque se aquela ponte tivesse caído só a ponte, certamente não havia nenhuma. E na altura recuperaram uma e fizeram outra ao lado. Mas claro que a ponte foi muito importante, instalava. Mas os acessos. E eu lembro quando caiu o ponto, o Terreiro do Paço mudou-se ali para Entre os Rios. Todos os políticos vieram para ali, porquê? Porque haviam focos. E nós não podemos aceitar que os políticos só governem à procura dos focos. Dos focos. E o que é certo é que a IC35 já foi levado, os projetos desde há 35 anos, sim. Por isso é que ainda não está feito, por isso é que chama IC35. Há tanto o nome de IC35, é que há 35 anos disseram que iam fazê-lo e ainda não está feito. É uma vergonha, porque eu tenho a certeza, se uma ponte caísse à beira do Terreiro do Paço, não tenho dúvidas nenhuma, à beira do Paço de Belém, essa ponte já tinha sido, essa estrada já tinha sido feita. E porquê é que acha que isso acontece? Acontece porque o Presidente da República e os governantes não passam ali em Entre os Rios. Porque se passassem todos os dias, a ponte já estava em cima, isto não tem... Acontece porque eles não passam lá, não vivem a realidade. Eles conhecem, eu costumo dizer que sou um candidato urbano. Aliás, eu sou o único, e eu estou para ser Presidente da República porque eu sou o único que sou urbano, que é metade rural e metade cidade. Eu tenho 49 anos, vivi na aldeia 24 anos e meio na cidade, e eu conheço a aldeia e conheço a cidade, e muitos deles, claro que nasceram na aldeia, mas quando foram para Lisboa, esqueceram de onde vêm. E têm a vergonha de dizer quais são as suas raízes. E pronto, eu estou preparado por causa disso, porque eles não dão importância ao rural, ao interior. Isso não tenho dúvidas nenhumas. Acha que, encontra aquilo que me está a dizer, acha que era importante fazer cumprir a Constituição e avançarmos para a regionalização, tal como está dito na Constituição? Acha que isso poderia ajudar, de certa forma, a resolver esse problema que ainda agora estava aqui a dizer, que tem a ver com a vida das pessoas, isto é, não haver um IC35 ainda feito nesta altura? Não, imagina um pai e uma mãe que têm 5 filhos e querem ir um domingo jantar fora. E o pai... em que tem 5 contos e tem 5 filhos e dá 4,5 contos a um filho e depois dá 2 euros a um filho, 2 euros a outro e 50 centos e 50... O país tem que ser governado como uma família governa uma família. Não pode dar mais a um do que a outros. E acha que é isso que acontece? É isso que acontece. Eu quando dei aquele exemplo naquele debate da presa, lá em Lisboa, eles nem sabem o que é uma presa. Nós aqui no Porto sabemos muito bem o que é uma presa de água. Então, sabemos que os campos precisam de ser regados e vai o homem que abre a presa. É claro que a primeira água é para o campo ao pé da presa, não é? Mas também não podemos abrir sempre a água para o campo, porque há campos mais longe. E o que eu acho é que no Terreiro do Paço, no fundo é onde está o orçamento de Estado, onde está o dinheiro, eles quando abrem a presa, a água só chega ali a Sintra, a Cascais, a Lisboa. Claro que também há um bocadinho dessa presa do Terreiro do Paço que vem aqui para o Porto, e depois também no Porto, a presa mais pequena, claro que a água vai ali para Riti, para Gondomar, para Valongo, para Matosinhos, para Porto, para Gaia, mas depois também não chegam ao interior. E quais é que são os campos que apanham a água? Os campos ao pé das presas. E acha que o atual Presidente da República não tem tido um papel muito positivo nessa matéria? Isto é, o que é que temos ouvido da parte de Marcelo Rebelo de Sousa nessa matéria? E se for eleito, o que é que vai fazer? Sobre a minha região, eu imagino, pronto, eu sou de Penafiel e fui candidato há 5 anos e tive, pronto, em Penafiel tive 22%, no Porto tive 48 mil votos. É muito voto ter 48 mil votos no Porto. E claro que Penafiel pertence ao Distrito de Porto. E Penafiel é uma cidade com tradições, grandes eventos, eu não posso esquecer o Escritaria, o São Martinho, Entre os Rios é das zonas mais bonitas do mundo, quem conhece ali, né, onde o Tâmega entra no Douro. E em 5 anos o Sr. Presidente da República nunca veio à cidade de Penafiel. A cidade de Penafiel, claro que veio ao Conselho, veio a convite do Lobo Xavier, à terra do Lobo Xavier, em Lagar, na Figueira, e pronto, e fiquei muito contente por ele ter pisado ali um cantinho de Penafiel, mas Penafiel, que é a segunda cidade do distrito do Porto, com muita história, com grandes eventos, está a ver? E o Sr. Presidente da República, que anda por todo lado, está a ver? Anda por todo lado, nunca foi à cidade de Penafiel em 5 anos. Ou seja, porque se ele viesse em 5 anos
a Penafiel. Ele só se apercebeu que a Penafiel existe quando há 3 ou 4 dias eu tive voz na RTP, e em que disse que Penafiel, o hospital, não tem... E Zona Vermelha ele podia ter vindo, ali dar um bocadinho de força, mas não veio. E há 3 ou 4 dias, quando eu aparecia nos debates, e em que fiquei naquela questão da ressonância magnética, passado 2 ou 3 dias ele trazia no bolso a dizer: sim, já consegui, já movi as minhas influências. Mas então gostava de ver o Presidente da República também mover influências no sentido de haver menos desigualdades? Claro, é isso? O Presidente da República tem que ser justo, porque tem que ser o Presidente de todos os portugueses. Temos de ter um Presidente... Mas a comercial não tem sido, é isso? Não, tem sido muito forte com os fracos, mas às vezes fracos com os fortes. Ou seja, quando digo que ia anunciar há 5 anos as Escada das Verdades no Porto, há 5 anos, em que diz que mais importante que ser o Comandante Supremo das Forças Armadas, eu queria ser o Comandante Supremo das Forças Armadas. E não foi por acaso que eu anunciei ali na Escada das Verdades, na Sé, ali perto do Barredo, de Dom Hugo, quem nós aqui conhecemos, porque o Porto é a minha tela, é onde eu trabalho, sou um artista que tenho a sorte de ter uma tela como o Porto, e eu quando estava ali, e na Escada das Verdades, quem conhece aquela escadaria, eu olhava ali a Muralha Fernandina, e depois olhava a Sé dentro, e eu disse: eu tenho que defender a carne para canhão, esta gente que está aqui antes do muro. Porque quem está lá dentro do muro é fácil, está protegido, tem ali aquelas pedras à frente. E eu quando anunciei, nas Escada das Verdades, era por isso que eu queria dizer, mais importante que ser o Comandante Supremo das Forças Armadas, é de quem não tem armas, das desarmadas. E eu acho que, mesmo ele no caso de Tancos, que é o Comandante Supremo das Forças Armadas, eu acho que é a pessoa que mais sabe sobre defesa. E esta foi o último a saber do roubo das armas. Sim. Como é que viu a sua exclusão dos debates numa primeira fase, dos debates presidenciais? Não. Como dizia numa parte dos debates, até porque noutros também não foi, nem a SIC nem a TV. Como dizia o treinador da seleção, foi treinador de Sporting, o treinador de Sporting, treinou a seleção, o Carlos Queiroz. Não é o Carlos Queiroz. O Paulo Bento, como dizia o Paulo Bento, com muita tranquilidade. Estava calmo e sereno. A minha mãe, das primeiras lições que nos deu, e a minha mãe, quando foi mãe e pai ao mesmo tempo, é que nunca pedir esmola. Nunca entres em casas que não davam a porta. Eu, se não fosse aos debates, eu ficava tranquilo. Agora, nunca ia pedir, e nunca pedi. Aliás, eu não tive culpa nenhuma nesta situação. Quando toda a gente percebeu que eu estava de fora, eu tinha o alvará. Quem passou o alvará foi o povo. O povo é que passou o alvará. O processo era igual a todos os outros, porque não há português de primeira e de segunda. E só que há 5 anos chamaram-me o provisório, né, mandaram-me para canto. Desta vez o povo está atento. O povo hoje em dia é formado e informado, começou a mexer-se nas redes, e eles tiveram que virar o bico ao prego. Quando eu recebo um telefonema do Presidente da República a dizer: Sotino, você tem razão, é uma injustiça que estão a fazer, eu quero debater consigo. E disse: Senhor Presidente, é com muita honra que eu debato consigo, mas não quero só debater consigo, porque você é tão adversário como os outros adversários. Eu também quero debater, e disse frontalmente: olha, mas não fui só eu que fiquei apartado, fiquei fora de jogo. O Porto Canal, que é uma televisão que eu respeito, uma região que eu respeito, a região do trabalho, aqui trabalha-se mesmo a sério, também ficou. Se você quiser, você fala com a sua gente, liguem para o Porto Canal, e em vez de eu ir para Lisboa gastar gasóleo, venham vocês aqui. E falaram, e depois essa parte vocês é que sabem. Sim, e o que nós é certo, insistamos, sim. E o que é certo é que, passado uns dias, todos os candidatos queriam debater comigo. Sim. E no dia seguinte, todos os candidatos... A nossa conversa foi num sábado, num domingo, toda a gente disse que sim, que estaria cá no Porto Canal a debater consigo. Só que, entretanto... Toda a gente, exceto o PCP. Exceto o PCP. Só que, entretanto, depois a RTP também me pediu para eu, e eu como nunca disse não, quando o telefone não tocava, eu não estava tranquilo. Quando começou a tocar, também atendi toda a gente, porque eu tenho telefone e a RTP pediu-me para ir aos debates, e claro que eu fui aos debates a Lisboa, mas também há uma coisa que tenho a certeza, vai ser uma honra para mim debater aqui no Porto Canal. Para nós também será bom tê-lo aqui, tal como aos outros candidatos todos e a quem quiser. Aliás, estendemos de resto o convite para que haja até mais debates, para além daqueles que já estão agendados, quem quiser vir cá debater e se organizar para isso, nós teremos todo o gosto em receber mais debates ainda. Mas sente que há algum preconceito em relação assim em Lisboa? Por força desta situação? Acha que isso é um espelho de algum preconceito que haja? Não, eu quando digo que, e há bocado falaste sobre a regeneração, Portugal já tem províncias, mas ainda há alguns provincianos.
por aí. E eu tenho a certeza que os provincianos ainda estão por Lisboa. Pronto, isso foi um ato provinciano. Pronto, porque as pessoas ainda nunca iram na Real. Nós estamos a ver este tempo e há pessoas em Lisboa que ainda estão a ver o tempo da outra senhora. Ontem, o diretor do jornal Observador, o Miguel Pinheiro, falou da sua candidatura e comparou ao Tiririca, um célebre candidato no Brasil, que neste momento é deputado federal. E disse que a sua candidatura era uma candidatura humorística, foi a palavra que ele usou, e que a sua campanha era de um populismo lamentável, estou a citar, que ninguém quer escrutinar. Como é que olha para estas afirmações do Miguel Pinheiro? Claro que eu não consigo ler tudo, mas compreendo quem lê. E há uma coisa que eu tenho a certeza. Eu quero dizer a esse senhor Miguel Pinheiro que eu sou, para ele, o Tiririca, sou o pai de uma aluna que acabou o curso na FEP Quadro de Honra, em Lisboa, na Católica, onde está sediado o Observador Quadro de Honra, em Arsenal, na Faculdade do Reino Unido, alta distinção. Em segundo o The Guardian, em 2020, esse Tiririca, que ele diz, tem uma filha que, em Lisboa, na Católica, com alunos de todo o mundo, na cadeira de Ética e Responsabilidade Social, teve 20 valores. Eu não sei se esse senhor, se tem filhos, se também estudam, está a perceber, e se tem, os filhos têm a nota de 20 a Ética e Responsabilidade Social. Porque a melhor escola é o berço. Há muita gente que confunde humildade. E humildade pensa com ignorância. Ou seja, ser humilde, e há muita gente, agora, sou simples, mas não sou simplório. Está certo que sou simples e complexo. Eu não tenho problema nenhum, frente a frente um dia, se ele quiser ser candidato a Presidente da República, eu terei todo o gosto em ter um frente a frente, e falamos, e ele tem as ideias dele, e eu tenho as minhas. Agora, pode escrever tudo o que quiser, porque ele não me conhece. Porque se me conhecesse não escrevia isso. A minha filha diz uma coisa muito engraçada. Há muita gente que olha para o tino do palco. E depois o tino fora do palco. Eu também tenho vida para além do palco. E a minha filha diz uma coisa muito engraçada. Ó pai, há muita gente que escreve assim como esse senhor, que se estivesse sentado num banco de jardim 2 horas, ao fim de 2 horas, de certeza que rasgava o que escreveu. Isto não tenho dúvidas nenhuma. Acha que é ignorância, então? Não, má fé. É má fé porque ele sabe muito bem. Eu ando por aqui há muito tempo, eu tenho um percurso, às vezes caio na balete, mas levanto. E há uma coisa que eu tenho tido muita sorte, é nunca cair no meio da estrada, porque quem cai no meio da estrada é atropelado. Tem sido muitas vezes acusado de alguma indefinição ideológica. É pela saúde pública, é pela escola pública, mas também defende o setor privado. Considera-se então mais à direita ou mais à esquerda? Qual é o seu posicionamento político neste momento? Eu, para lavar a cara, se for como aos gatos, eu preciso das 2 mãos. Eu sou calceteiro e tenho que ter a mão do martelo e a mão da pedra. Eu gosto das 2 mãos. Eu para caminhar, preciso do pé direito e do pé esquerdo, senão fico coxo. O grande problema deste país, nestes 40 anos, é que governou coxo. Ou só à direita, eu até assim. Cuidado, filho. E por isso... Cuidado com... E por isso... Vamos lá ver se também tem jeito para pôr microfones. Senão, eu dou-lhe uma ajuda. Agora vai-me obrigar também a sair da minha posição. Nós estivemos a treinar para que isto acontecesse. Ui, imenso. É que as pessoas nunca viram a pôr o microfone em direto. Já está. Isto é um momento único. Mas o que eu estou a dizer é que o grande problema neste país, e o país está mais atrasado, porque durante estes 40 anos foi governado ao pé coxinho. Porque se fosse governado, com o pé direito e com o pé esquerdo, de certeza absoluta, quem ganhava era Portugal. Mas, de qualquer forma, é normal as pessoas terem uma certa ideologia, e é normal, e é bom, e é saudável até que isso aconteça. De que lado é que se posiciona, Vitorino? É uma candidatura central. Eu quando digo, eu gosto muito do sol, do embrião, do girar para girar. Eu quando digo que é 360 graus, e uma circunferência não tem uma roda, não tem extremos. No fundo, a minha ideologia é... Não estou preocupado com os extremos. Mas isso, de certa forma, não está a esquecer aquilo que foi o seu passado, ligado, por exemplo, ao Partido Socialista? Não, eu tenho muito orgulho em ter feito... Então continua um homem de esquerda, assumido? Não, sou um homem de esquerda às direitas, eu já disse isso, assumido. Um homem de esquerda às direitas. Mas isso não é ficar no meio da ponte, de certa forma? Há muita gente, acredite, que é de esquerda e não é às direitas. Eu sou um homem de esquerda, é uma candidatura de esquerda às direitas. Gostava também de ouvir a sua opinião sobre alguns assuntos que também vão marcando o dia-a-dia do país e que eu creio que ninguém ainda teve a oportunidade de o ouvir falar, nomeadamente sobre a questão e a solução que foi encontrada para a TAP. Concorda com ela ou não? Eu quando digo, eu não quero
que haja na TAP, que aconteça na TAP o que aconteceu no Novo Banco. Eu não quero que um dia haja a TAP boa e a TAP má. Acredito que tem que ser restaurada, mas acredito também que a TAP tem que jogar no campo todo. O Portugal. Às vezes, toda a gente, e aqui no Porto eu ouço, dizem, nós sentimos, está a ver, a TAP não repara em nós, está a ver, não leva o Porto a sério. E às vezes outras companhias aéreas, a Ryanair fez muito mais pelo Porto do que a TAP. E não tinha obrigação, a TAP tinha que estar atento, porque isto aqui quer milhões de pessoas, isto é muito desenvolvimento, muito turismo, e a TAP distraiu-se um bocadinho com o Norte. Mas agora que a TAP está do lado do Estado, o que é que acha que o Estado tem que fazer, e o Governo em concreto, e já agora o Presidente da República, de certa forma, como observador dessa situação? Não, temos que defender a TAP com unhas e dentes, porque a TAP é um património. A TAP é um grande património, ponto, e também não podemos esquecer aquela injeção história... de capital na TAP, tal como se fez, por exemplo, no BES, no Novo Banco. Eu não tenho nada quando as pessoas metem milhões e milhões nos bancos, nas empresas, porque até parece que as faculdades, neste país temos boas faculdades, em que ensinam o que é os milhões, e ninguém sabe o que é que são os milhões. Tu não sabes o que é, já viste milhões? Eu nunca vi milhões, nem as pessoas que estão em casa do jornal já viram milhões. Mas se as nossas universidades explicassem aos gestores o que é o zero, e o zero é o ponto de partida, e se explicassem o que é o zero, de certeza absoluta que eram muito mais bem geridas as empresas, porque é muito fácil os gestores que estão nas grandes empresas gerir os milhões dos outros. Mas de qualquer forma, acha que é um bom caminho injetarmos tanto dinheiro na TAP, sem que tenhamos ainda alguma perspectiva daquilo que vai acontecer relativamente à TAP e à reformulação da TAP? Gerir muito... Portugal, quer não queira... Esse dinheiro é dos portugueses, não é? Dos portugueses e das portuguesas. E das portuguesas. Portugal, quer não queira, é um país que o único turismo, né? Os aviões neste momento estão quase todos parados, mas um dia a pandemia vai passar e os aviões vão começar a aterrar. Porque nós temos uma gastronomia, temos uma simpatia, nós somos, e não é por acaso, estamos sempre à frente no ranking, e não vamos agora acabar com a TAP, depois as pessoas querem vir para Portugal, a pandemia já cá não está, eu não. E as pessoas vêm aqui, vêm a pé. Portanto, está de acordo com esta solução encontrada? Eu estou de acordo que temos de defender o que é nosso, a TAP é património, claro que tem que ser reestruturações, e em vez de termos administradores e gestores que saibam o que é os milhões que não é deles, isso é fácil de gerir, que aprendam o que é o zero, e se souberem o que é o zero é o ponto de partida, e acho que aí a TAP terá futuro, com certeza. Uma questão que também é importante e que tem a ver até com a região onde nos encontramos, tem a ver com a exploração do lítio, tem-se falado muito nesse próximo passo que o país irá dar, nomeadamente na Serra da Arga, por exemplo, em Montalegre também. E boticas. Sim, são várias regiões aqui no Norte que vão ser abrangidas por essa exploração de lítio. No seu entender, o que é que deve prevalecer em primeiro lugar? Isto é, o interesse económico ou o equilíbrio do próprio ecossistema, do equilíbrio ambiental, digamos assim? O que é que deve prevalecer em primeiro lugar? O que respondi há bocadinho. Se o lítio fosse encontrado ali no Terreiro do Paço, à beira do Palácio de Belém, em Lisboa, de certeza absoluta que não era assunto. É muito fácil meterem-se com os mais fracos. É muito fácil. Eu gostava que o lítio, em vez de estar em Montalegre, em boticas na Serra da Arga, que estivesse no Terreiro do Paço, no Tejo, ali em Cascais, e de certeza absoluta que isso não era assunto. Mas acha que não respondeu à minha pergunta. A questão do equilíbrio entre aquilo que é o interesse económico e do próprio setor, não é, da exploração do lítio, e aquilo que é o equilíbrio ambiental. De onde é que nos devemos posicionar, na sua opinião? Eu defendo primeiro o ambiente, acredito. Primeiro o ambiente. O ambiente, quer não queira, é o produto mais valioso. Na dúvida, deixa cair a exploração. Deixa cair a exploração. Neste processo todo, é importante também ouvir as populações, no seu entender? Claro. E como é que isso está a ser feito, na sua opinião? Não, aparecem de raspão. E quando aparecem, só lhe falta assinar. Porque as pessoas são apanhadas de surpresa. E acha que deviam ser mais ouvidas, é isso? E ouvidas no início do processo. No início. Falar a verdade logo de início. Haver transparência, não é? Na comunicação que fazem. Claridade. Outra questão que também queria ouvir a sua opinião tem a ver com a questão do Novo Banco e do BES. Ricardo Salgado continua em liberdade, os portugueses continuam a pagar uma elevada fatia e quantia relativamente àquilo que foi a gestão do BES e agora também do Novo Banco. Vai haver uma comissão de inquérito parlamentar, dentro de pouco tempo vai arrancar, onde vão ser chamadas várias personalidades, alguns dos maiores devedores do Novo Banco vão lá estar, supostamente, vamos lá ver se aparecem à chamada. Também vão estar os decisores políticos, quem esteve à frente
na regulação do setor. O que é que espera ouvir? Que respostas é que ainda não teve e que gostava de ver respondidas para ficar sem dúvidas relativamente a este assunto do BES/Novo Banco? Eu na segunda-feira, aqui no Porto, tive uma reunião, pronto, que me pediram dos lesados do Novo Banco. E de outros bancos, ok? E toda a gente sabe que nestes últimos anos, nas notícias, todos os dias, quase milhões e milhões, injetar milhões e milhões e milhões. E o dinheiro que estava nos bancos de quem era? Era dos depositantes. Porque o dinheiro, para lá estar, não é o governo que põe os depositantes. E quando houve aquele problema do Novo Banco, eles ficaram sem o dinheiro e reclamaram. E claro que o Estado pôs milhões e milhões no Novo Banco. A partir dos primeiros a receber, eram os lesados. E fiquei muito até admirado. Toda a gente sabe que eles mandaram milhões e o dinheiro ainda não chegou ali. O grande problema é que temos que tapar os buracos para andam de toupeiros. As pessoas que deixaram lá o dinheiro e não receberam, eu estive com eles esta semana. Eu nem acredito. Eu pensei que aqueles milhões que já vieram fosse logo o primeiro para quem deixou lá o dinheiro, que no fundo o dinheiro é deles. Isto acontece. Eu tive uma reunião aqui no Porto com eles e eu até fiquei abismado quando eles disseram que ainda não receberam o dinheiro. E toda a gente sabe que foi deixado ali milhões e milhões e milhões e milhões. E o que é que gostava de ver respondidos? Não, que o primeiro dinheiro fosse lá para de quem era o dinheiro. Mas as pessoas que lá vão aparecer naquela comissão parlamentar de inquérito, o que é que gostava de ver esclarecido relativamente a este assunto? Verdade. Olharem-se nos olhos, verdade. Verdade de um lado e verdade do outro. Qual é a sua posição relativamente à defesa dos denunciantes, por exemplo? Estamos a falar a situação em específico do Rui Pinto, por exemplo, que é um caso altamente mediático, que envolve a justiça e o funcionamento da própria justiça, envolve várias atividades no nosso país, inclusive o futebol muito envolvido também nessa atividade, até relações com a própria Angola, etc. Como é que vê essa atuação dos denunciantes? E no caso concreto do Rui Pinto, como é que acha que ele está a ser tratado, bem ou maltratado, na sua opinião? Eu acho que eu gosto da verdade verdadeira. E às vezes há verdades que são. Mas eu acho que toda a gente merece. Eu quando digo que eu quero ser o presidente de todos os portugueses, eu até tenho simpatia por Rui Pinto. Acho que é muito inteligente. Eu acho que o governo devia aproveitar os grandes cérebros. Não tenho dúvidas nenhumas. É uma pessoa que faz falta, está a ver? Há muita gente que pode até nem ter um curso, até tem um curso e percebe muito de outra área. E eu acho que o Rui Pinto, como muitos portugueses ganham aí que têm jeito, alguns até... há pessoas que têm autodidatas. Quando problema é que vivemos num país em que as pessoas, às vezes, têm que ter um diploma. O Bill Gates, Steve Jobs, não acabaram o curso, não é? E chegaram ao topo, e às vezes até parece que somos um país, uma pessoa para chegar ao topo tem que ter um diploma, está a perceber o que eu dizer? Eu acho que ele é um autodidata, e eu gosto de todos os autodidatas, tenho simpatia por todos os autodidatas. Acha que deve então ser valorizada a ação dele, enquanto denunciante, neste caso? O que eu estou a dizer é, eu respeito todos os autodidatas. Agora, olhando um bocadinho também para aquilo que está a acontecer, até porque esta questão também tem sido levantada em alguns debates presidenciais que têm a ver com as comparações entre o Chega e propriamente aquilo que está, por exemplo, a acontecer nos Estados Unidos. Há muita gente que diz, atenção, vejam para aquilo que está a acontecer, o que aconteceu no Capitólio e com Donald Trump e com toda aquela situação. Como é que você, enquanto candidato, e uma vez que se está a candidatar a uma função presidencial, como é que olha para aquilo que está a acontecer num país com quem até nós temos boas relações? No caso dos Estados Unidos. Muita gente, quando já me perguntou, há 15 dias ninguém me ligava nenhuma, agora faço 12, 14, 15 entrevistas, estou aqui, e em que, ontem estava no Correio da Manhã, na CM, e estava a ver um jornal, e em que estava lá uma notícia que era assim, do André, não serei o presidente de todos os portugueses. Sim. Ele já o afirmou, sim. Ele afirmou, eu achei graça e disse fogo. Eu penso totalmente o contrário. Eu serei o presidente de todos os portugueses até o André Ventura. Eu acho que está respondido a essa pergunta. Porquê é que entende que a democracia está em risco? Chegou a dizer isso em determinada altura. De onde é que vem essa ameaça, na sua opinião? Não, a partir do momento em que há um candidato ao cargo mais importante que ser Presidente da República. Preenche os mesmos requisitos do que os outros. Há 6 que vão... Isto é quase como, imagino, na sua família, põe-se a mesa, uns comem na mesa, outros comem na manta. E isso era há 50 anos. E eu acho que temos de estar todos sentados à mesma cota, ao mesmo nível, e não é uns comerem na mesa, outros na manta. Nas sondagens,
Pronto, fizeram muitas sondagens, não me puseram lá. E não me põem. Imagina, porquê é que não põem o Marcelo? Porquê é que tenho de ser sempre eu a ser posto? Há 5 anos fui posto para fora. Há 2 anos fui posto para fora. E porquê? Por má fé. Porque eles sabiam bem que eu tinha as assinaturas. Porque a partir do momento que se eu for ouvido, se tiver meia oportunidade, marco um golo. Eu não preciso de uma oportunidade para marcar um golo, meia oportunidade. E a prova é que as pessoas agora vão ver, no dia 24, quando soltarem os grafos, os votos que eu vou ter. Porque eu agora estou a ter mais visibilidade que tive há 5 anos. Claro que eles sabiam muito bem, se tivesse visibilidade, ia ter votos. E eles, para eu não ter votos, tentaram abafar. Mas graças às redes sociais, ao pessoal das redes sociais, eu tive voz. Para poder dar voz e vez ao povo anónimo, que no fundo, se tivesse a verdade que eu tenho, dizer o que eles diziam. Porque eu apenas digo aquilo que toda a gente, se tivesse a minha verdade, faria. Qual é que vai ser a sua primeira tomada de decisão quando chegar a Belém? A minha primeira tomada de decisão, há uma coisa que eu tenho certeza, eu às vezes vou a Belém, toda a gente sabe, e às vezes há aquela imagem, quando há focos, o Presidente está muito próximo das pessoas. Não é? Mas quando vou a uma reunião lá, para chegar ao gabinete do Presidente da República, passo para aí por 70 pessoas, 80, um labirinto. Bom, eu sou Presidente da República, a primeira decisão, as pessoas para chegarem a mim, que o meu gabinete é a rua, vai ser como na rua. O meu gabinete vai estar mesmo ali, ao lado da porta, na entrada. Não vais ter lá bem no fundo. Vitorino Silva, muito obrigado pela sua presença aqui no canal. E boa campanha eleitoral. Com certeza. Muito obrigado. E amanhã eu vou comecei hoje em Peniche, no Forte de Peniche, na praia, mas amanhã vou estar, e quero dizer a todos telespectadores do Porto Canal, vou começar no Porto, no Hospital de São João, a dar sangue, porque muita gente fala nas pessoas dos hospitais da linha da frente e às vezes eles querem sangue e sangue é vida, e eu gostaria que todos que me ouvissem neste momento que fizessem o mesmo que eu vou fazer amanhã, que é dar sangue, porque a vida existe mesmo. Força aí e bom ano para todos.